Graças a Deus, irmãos. Bom dia. Para mim é uma alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, retornar essa igreja. Dessa vez agora com uma proposta diferente, né? Nós iremos estudar um pouquinho a respeito da nossa fé, da nossa identidade enquanto Igreja do Brasil para Cristo. E o meu desejo é que nesse tempo você seja enriquecido com tudo aquilo que a gente vai trabalhar, que você saia daqui convicto de que você faz parte de um movimento, de uma igreja que tem uma identidade, que faz parte de um movimento saudável, que é o movimento pentecostal global, certo? E que você saia daqui mais convicto de que você não está na igreja errada, na denominação errada e no lugar errado. Você está no canto certo e você vai produzir muito fruto aqui nesse lugar. Amém? Hoje nós iremos trabalhar um pouquinho a respeito da história da nossa denominação, tanto hoje como dia 18, né? Então nós iremos trabalhar um pouquinho a respeito do movimento pentecostal, mostrando para vocês que o movimento pentecostal, ele não é um movimento solto na história, mas ele tem influências no passar dos anos da história do cristianismo, eles têm influências nos mais diversos períodos, amém? Desde o período dos pais da igreja até o nosso tempo. Hoje, o nosso foco vai ser mostrar um pouquinho quais são as influências iniciais que o movimento pentecostal recebeu. Quais foram os movimentos na história do cristianismo que influenciaram o pentecostalismo e que fez com que nós tivéssemos a cara e as características que nós temos enquanto igreja, enquanto movimento. Então é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar hoje, certo? Nessa primeira parte a gente vai focar primeiro nas influências que o pentecostalismo recebeu, dos diversos movimentos da história da igreja que surgiram aí e que se solidificaram, que acabaram se colocando na história do cristianismo como movimentos importantes e permanentes. E nós iremos ver, no segundo momento, como é que esse movimento acaba afetando aqui a vida de nós aqui no Brasil, né? E como é que isso faz com que surja uma igreja como a Brasil para Cristo, uma igreja tão particular dentro do movimento pentecostal brasileiro, que acaba sendo originalmente uma igreja fundada por um pregador pentecostal brasileiro. Todas as igrejas pentecostais que vieram antes, elas acabaram sendo igrejas que surgiram por causa da influência estrangeira. Então você sempre tinha um sueco, um americano, você sempre tinha alguém que veio para cá com a missão de nos converter, de nos evangelizar. Enquanto que o pentecostalismo da Brasil para Cristo, ela nasce com essa identidade mais brasileira. Porque o nosso fundador, embora tenha sido ordenado por uma igreja americana, como pastor, né, a igreja do Evangelho Quadrangular na época, quando ele foi aos Estados Unidos para isso, embora ele tenha sido ordenado na igreja americana, ele funda a nossa igreja como um movimento que teria as características do próprio povo brasileiro para atender a necessidade de evangelizar o povo brasileiro. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver como é que o movimento pentecostal ele se desenvolve, quais são as influências que ele recebeu, para, na próxima aula, mostrar, depois que nós virmos, né, essas influências afetando o pentecostalismo e ele surgindo como um movimento global, para a gente ver como é que isso chega aqui no Brasil e faz com que possamos ter aí os resultados que temos até hoje, né? Igrejas como a Assembleia de Deus, igreja como a própria Igreja O Brasil para Cristo, igreja como a Igreja Pentecostal de Nova Vida, que surgiu nesse tempo, né? Hoje eles mudaram um pouco a identidade, mas todas essas igrejas nasceram justamente nesse período, tá certo? Então, para a gente iniciar aqui, eu não sei se vocês estão escrevendo, eu tenho o hábito geralmente de dar um roteiro para os alunos que eu estou dando aula, né? No seminário eu faço isso. Como eu não trouxe o roteiro aqui impresso para lhe dar, eu vou lhe dizer quais são os tópicos que a gente está trabalhando para você escrever e, a partir disso, você fazer as suas próprias anotações sobre o que eu estou dizendo, tá bom? Então, para introduzir aqui, para a gente começar pela introdução, além do que eu já falei, o primeiro ponto que a gente deve trabalhar é o seguinte: nós temos que conhecer a nossa identidade, nós temos que conhecer a nossa história, porque aqueles que não conhecem a sua própria história, eles não têm essa consciência, né, da identidade, eles não sabem a que povo pertence. Eles acabam experimentando de tudo e não têm esse senso de pertencimento a nada. Geralmente, um povo que não sabe qual é a sua identidade, a sua origem, a sua história, ele fica fadado a sempre estar sendo levado por movimentos novos que surgem e que estão no hype, né? Essa é uma palavrinha nova que a gente utiliza hoje. Que estão em cima, que estão sendo badalados, que estão sendo vistos, que estão sendo falados, mencionados. Então, é importante a gente saber qual é a nossa identidade e preservar a nossa memória por conta disso. Porque quando esses movimentos surgirem e esses movimentos acabarem tentando nos influenciar para que a gente mude as nossas propostas, os nossos fundamentos, nós não iremos adotar esse tipo de proposta. Nós
entenderemos que nós temos nós pertencemos a um povo, que nós temos uma confissão de fé, que nós temos a nossa doutrina, que nós temos a nossa própria história, e a gente não precisa ficar com essa síndrome de vira-lata, tentando encontrar sempre um movimento que tente nos abraçar, que nós possamos nos encaixar. A gente não precisa disso, certo? Os pentecostais, e principalmente os pentecostais da Igreja do Brasil para Cristo, eles têm a sua própria história, né? Eles têm a sua própria identidade. Eles não precisam ficar mendigando a atenção de outros grupos para que esses grupos possam nos reconhecer como uma igreja que pode, talvez, fazer parte daquele movimento. Nós não precisamos disso. Então, a gente não precisa estar experimentando de tudo para que, a partir daí, experimentando de tudo, a gente encontre alguma coisa que faça bem para nós, que se encaixe em nós. Não, nós já temos um movimento a que pertencemos, nós já temos uma confissão de fé a qual nós nos submetemos, nós já temos uma história a qual nós preservamos. Isso faz parte da nossa essência. Então, conhecer a nossa história e saber de onde viemos, nos dá a condição de traçar as diretrizes para que a gente possa não mudar as coisas que foram feitas até agora, mas melhorar esse processo, certo? Aquilo que foi feito até agora e que está amparado nas Escrituras não precisa de mudança, não precisa de ressignificação, não precisa da gente pensar de novo a respeito desses pontos. O que a gente precisa é entender, assimilar e crer nesses pontos. Agora, aquelas coisas que precisam ser mudadas, a gente muda com o tempo, a partir do momento em que a gente pensa a respeito dessas estruturas. Só que nós temos graças a Deus, nós temos uma igreja que tem consciência disso. A nossa denominação ela tem consciência disso. Nós temos uma equipe na nossa denominação, a nível nacional, que trabalha a doutrina. Lá tem até representações que são diversas, né? Tem até gente nesse grupo que pensa de forma diversa dentro da nossa própria denominação. Mesmo tendo esse grupo que pensa de forma diversa, tem pontos que são inegociáveis nessa comissão de doutrina, que ninguém toca neles, certo? Embora o pessoal tente tocar neles e modificá-los. Por quê? Porque isso faz parte da nossa identidade enquanto denominação. Isso faz parte da nossa identidade enquanto movimento pentecostal. Então, nós temos que conhecer esses pontos para que, quando for necessário defendê-los, a gente defenda, e quando for necessário mudar uma ou outra coisa que a gente precisa mudar, a gente muda. Então, por exemplo, em algum momento do tempo em que o movimento pentecostal se desenvolveu, existia, por exemplo, uma prática. Algumas igrejas ainda fazem isso hoje. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, certo? Isso é só uma forma de se organizar na igreja. Mas em algum momento na história do pentecostalismo, a maneira de se organizar a igreja na hora do culto era mulheres de um lado, homens de outro e crianças afastadas no seu ambiente, certo? Sempre assim. Isso era uma marca do pentecostalismo, não era marca de uma igreja que, sei lá, está na zona rural e era pentecostal. O pentecostalismo se organizava desse jeito. Então, no ambiente de culto, uma das coisas que o pentecostalismo fez foi repensar essa maneira de se organizar. Eles não ficavam mais preocupados em separar mulheres de um lado, homens do outro, não. Eles entendiam que o povo poderia se unir, todo mundo junto poderia adorar o Senhor, e isso não teria dificuldade de acontecer, porque nós somos a família de Deus, independente do sexo, independente do gênero, certo? Então, com o passar do tempo, eles repensaram essa maneira de organizar o culto e mudaram. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem coisas que a gente vai repensar, vai mudar, vai adequar para que as coisas fiquem melhor. Mas tem coisas que são indispensáveis de serem mudadas, de serem modificadas, certo? Essas coisas que não podem ser modificadas são justamente as coisas que nós iremos trabalhar aqui no decorrer desses meses. São as nossas doutrinas. Inclusive, a principal delas, que nos marca enquanto pentecostais, é uma doutrina que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Então, vocês irão entender, por exemplo, que essa doutrina ela não tem, ela não é uma invenção ou ela não é um produto do nosso tempo, do século XX. Quando o professor que vai ministrar essa aula aqui para vocês, ele for mostrar isso para vocês, vocês vão ver que tem um rastro histórico muito grande dessa doutrina no decorrer da história. Não é uma coisa que os pentecostais inventaram. Isso é uma coisa que está na história da igreja, desde a igreja primitiva, até antes disso. O professor vai mostrar que tem lastro até no Antigo Testamento daquilo que chamamos de protobatismo, um batismo com o Espírito Santo que já existia lá. Isso tudo nós iremos ver no decorrer das aulas, para que essas crenças elas sejam cada vez mais fincadas no nosso coração e fundamentadas, para que ninguém aqui fique pensando que o pentecostalismo ele inventou modismos ou inventou sistemas, doutrinas. Não. Vocês vão ver que muito do que a gente crê é o que toda a igreja cristã crê no decorrer da história. Não existe nenhuma dificuldade em relação a isso. E tem pontos particulares da nossa fé que não é somente relegado ao pentecostalismo.
Outras tradições, vocês vão ver que até teólogos de origem tradicional, eles pensavam como nós pensamos. A conclusão que eles chegaram, no final, é um pouquinho diferente. Mas o processo de construção de pensamento, o processo de construção de doutrina é o mesmo, embora eles cheguem a uma conclusão diferente somente no final, certo? A gente vai ver isso tudo, porque a gente precisa conhecer a nossa história, nós precisamos conhecer a nossa doutrina, porque só assim a gente vai conseguir traçar essas diretrizes novas que vão fazer com que a denominação, que vão fazer com que você, enquanto cristão, consiga avançar, certo? Nós temos essa história toda documentada, nós temos acesso aos fatos passados, e tendo acesso a isso, nós podemos identificar como foi que as coisas aconteceram, né? Como foi que tudo ocorreu, como foi que esses fatos se sucederam. A história nos ajuda a isso, gente. A história não é um ponto a história não é um ponto chato na vida das pessoas. A história faz parte de quem as pessoas são. Quer você queira dar atenção à história ou não. A sua história faz parte de quem você é. Não determina quem você vai ser no futuro. Mas tudo aquilo que você é hoje, isso é por causa do processo histórico de vida que você teve. Então, por exemplo, hoje eu tenho que tratar alguns problemas em relação às emoções, eu, particularmente. Por quê? É porque, no meu processo de criança e adolescente, eu sofri algumas coisas no seio familiar que afetaram o meu emocional. O meu problema emocional, ele tem uma causa. Essa causa está na minha origem enquanto criança, enquanto adolescente, que nasceu em uma família problemática. Isso tudo me afetou. E afetou para o resto da vida. Hoje em dia, eu consigo ter controle maior sobre esses sentimentos, sobre essas emoções. Mas eu não posso negar a realidade. Eu não posso negar a realidade porque é um fato histórico. Isso aconteceu na minha vida, entende? Então, o fato histórico nos ajuda a entender por que nós somos como somos, por que nós decidimos priorizar determinadas coisas, porque nós temos predileção por determinadas coisas. Isso mostra como foi que a nossa história foi construída, as coisas que foram nos dadas, as coisas que fazem parte da nossa identificação. Tudo isso é muito importante, certo? E tudo isso vem através do processo histórico. Por isso que nós não podemos desprezar a história. A Bíblia não despreza a história, irmãos. Se vocês lerem a Bíblia com atenção, vocês vão perceber que 70% da Bíblia é história, é narrativa. O Antigo Testamento, praticamente todo, é feito de narrativa. São histórias que estão sendo contadas a respeito do povo de Deus. O primeiro livro da Bíblia é narrativa, é história. O último livro da Bíblia narra a história do fim do mundo, que é o Apocalipse. Embora seja um livro profético, de literatura profética, narra a história do fim do mundo. Então, a história está sempre presente. 70% da Bíblia é narrativa, no mínimo. 70% da Bíblia é narrativa. Então, a gente não pode simplesmente desprezar a história. A história é tão importante que o livro que inspira a fé dos cristãos e que normatiza o relacionamento dos cristãos e que orienta o comportamento dos cristãos, esse livro é composto de 70% de história. A gente não pode negar isso, certo? A gente não pode desprezar isso. Então, dito isto, eu quero que vocês observem comigo hoje o tema que nós iremos trabalhar. Nosso tema hoje é OBPC, uma história, certo? Então, esse é o tema que nós iremos trabalhar hoje. Essa é a parte 1, nós iremos trabalhar a parte 2. E pretendo aí, no decorrer desses 2 encontros que a gente tem destinado para falar de história, deixar claro para você que as nossas origens, elas são origens que estão ficadas em um movimento sério, em um movimento saudável e que tem como finalidade evangelizar o mundo todo. Os pentecostais, eles são a grande força evangelística do mundo, certo? Eu sei que hoje, quando você... Não sei se é a sua realidade, né? Mas hoje, quando o pessoal vai para a internet e vê uma infinidade de canais no YouTube com pastores que são de confissão diferente dos pentecostais, eles pensam que aqueles pastores, por estarem aos montes na internet, representam a realidade global do movimento protestante, né? A gente olha assim e diz assim, não, eu acho que só tem crente dessa linha aqui, porque a gente vai na internet e só encontra explicação desse tipo de pastor, desse tipo de igreja, desse tipo de movimento. Mas, irmãos, isso é um fato que não atesta a realidade. O movimento pentecostal no mundo é o movimento que tem o maior número de adeptos dentro do protestantismo. Os pentecostais, eles são maioria, não só no protestantismo, mas hoje até no próprio catolicismo romano, com o movimento de renovação. Os pentecostais, eles estão presentes em cada um desses movimentos e são sempre a maioria, certo? Não sei se são os que fazem mais barulho na internet, mas na rua, sim.
Com certeza você vê o pessoal na rua evangelizando, com faixa nas mãos, quer seja no trânsito, quer seja antes do culto, como eu passo ali no José Pinheiro e vejo o pessoal com as faixas, antes de iniciar o culto, no meio da rua, o pessoal com as faixas dizendo que Jesus ama elas, dizendo que Jesus Cristo vai voltar, dizendo que Jesus Cristo veio para salvá-las. Então, o pentecostalismo ele faz isso. Pode não ser um movimento tão organizado para poder produzir coisas na internet. Mas, do ponto de vista prático, ninguém está fazendo o trabalho tão bem de evangelizar o mundo, que é a nossa tarefa enquanto igreja, como os pentecostais fazem. Isso eu digo sem sombra de dúvida. Vocês podem pesquisar qualquer dado aí de estudos em relação ao movimento evangelístico global. Os pentecostais sempre vão estar à frente disso tudo, certo? E eu não estou dizendo aqui pentecostal, não é nessas igrejas que são ditas pentecostais e que acabam denegrindo muitas vezes o nome do pentecostalismo. Eu estou falando das igrejas sérias mesmo, as igrejas pentecostais sérias que são saudáveis. São elas que estão na ponta de lança, preparando obreiros para enviar esses obreiros para o campo. Essas igrejas menores, que geralmente caem na internet por causa de algum tipo de culto estranho, essas igrejas aí, irmãos, eles não têm nem organização para poder pensar nisso, em fomentar a missão. Quem pensa nisso são as igrejas pentecostais sérias mesmo, eles que estão fazendo isso. Eles que têm condição de pensar na missão e organizar a missão para poder fazer isso. Então, esse pessoal sério está fazendo missão e está fazendo missão do ponto de vista saudável, enquanto pentecostais, certo? E essa pequena minoria que cai na internet, que geralmente cai na internet e serve de chacota para o pessoal, esses daí são um caso à parte de uma igreja muito pequena que não representa o pentecostalismo. E o nosso intuito durante esse tempo é mostrar para vocês que qualquer coisa que não se encaixe naquilo que a gente vai trabalhar e que está em linha com a confissão de fé da Igreja do Brasil para Cristo, qualquer coisa que não se encaixe nisso e que priorize esses pontos, da forma que nós iremos trabalhar, não é uma igreja saudável. Não é um pentecostalismo real, não é um pentecostalismo clássico, certo? Então, a partir do tempo que vocês irão ter aqui, estudando esse tema, uma das coisas que vocês vão perceber é que nem todo pastor e nem toda igreja que se diz pentecostal, ela é pentecostal de fato. Ela nem entende o que significa isso. Ela pensa que o pentecostalismo é uma forma de se vestir, o pentecostalismo é uma forma de falar, né, um vocabulário, né, com varão, com vaso e tudo mais. Não tem problema, certo? Se você tem esse vocabulário. Mas o pentecostalismo não é isso. O pentecostalismo também, irmãos, não é uma forma de pregar no púlpito. É claro que os pentecostais eles pregam de uma forma muito enfática, eles falam alto mesmo, eles são apaixonados pelo que fazem e por isso eles expressam dessa maneira alguns, né? Mas também não é isso. O pentecostalismo ele não precisa ser o pentecostalismo ou o pregador pentecostal ele não precisa ser alguém que tem sempre aquela coisa de gritar, de ter uma garganta firme para poder estar gritando, dando ênfase no final das suas frases, com jargões. Não tem nada a ver com isso. Os mestres pentecostais, os pastores pentecostais que ensinaram a doutrina pentecostal, eles não tinham essa necessidade de apresentar esse tipo de caricatura enquanto pregador, certo? Não tinha necessidade. Isso é uma coisa da realidade brasileira. Mas os principais nomes do pentecostalismo hoje, eles são conhecidos assim, principalmente por causa da produção teológica que eles têm. São homens que produziram materiais relevantes na história do cristianismo. E agora, nesse momento, são homens que estão debatendo aí na academia teológica o porquê do pentecostalismo ser um movimento que realmente expressa a glória de Deus. Eles estão debatendo lá isso, certo? Nesse exato momento. E o pentecostalismo é um movimento, irmãos, que, embora seja recente como movimento, como identidade doutrinária, embora seja recente, é um movimento muito mais organizado do que todos os outros movimentos que a gente pensa. Parece que não, mas é verdade. Você pega, por exemplo, o movimento, vou utilizar essa palavra, talvez você já tenha escutado em algum momento, né? Você pega o movimento reformado, por exemplo, que dentro desse guarda-chuva que a gente chama de movimento reformado, aí você tem calvinistas, você tem luteranos, você tem anglicanos. Você pega, por exemplo, esse pessoal desse movimento, desde que surgiu o movimento até o momento em que eles pararam para deixar de brigar e produzir alguma coisa relevante, isso levou pelo menos 300 anos para começar a ter alguma coisa relevante que fosse entre eles um diálogo e não briga, né? Não resposta atrevida de um para o outro, debatendo, tentando destruir o ponto do outro. Isso leva mais ou menos 300 anos para acontecer. O pentecostalismo aprendeu com a história. Quando você pega o movimento pentecostal, vocês vão ver que em 1901 acontece o primeiro
caso desse movimento pentecostal moderno. Em 1916, já começa a surgir igrejas que hoje são expressivas no mundo, como igrejas que são assumidamente pentecostais, certo? Mas vocês vão ver que, por exemplo, em 1950, mais ou menos menos de 60 anos depois, já existe uma coalizão pentecostal escrevendo teologia pentecostal de qualidade em diálogo. Então você tinha pentecostais dos mais diferentes nichos escrevendo teologia pentecostal. Quer seja um luterano que se tornou renovado e começou a escrever sobre pentecostalismo, quer seja um presbiteriano que se tornou renovado e começou a escrever sobre pentecostalismo. O pentecostalismo, na sua gênese, já é conciliador até nesse exemplo. O pentecostalismo, geralmente a gente diz que o pentecostalismo é um grande mosaico. O mosaico é uma coisa que tem um bocado de peça, é como se aquelas peças de vidro, né? Um bocado de peça diferente de outras peças de vidro, e a gente junta tudo e deixa um negócio bonito no final. O pentecostalismo é isso, ele pega um pouquinho de cada tradição, e ele pega o que há de melhor em cada tradição e chega no produto final, que é o pentecostalismo, certo? Então, a gente já, desde o início, a gente tem isso, né? Como parte da nossa identidade. Nós tentamos pegar o que há de melhor nas tradições para que o que a gente considera que é um acerto nessa tradição possa contribuir para a nossa cosmovisão pentecostal. E a gente vai ver isso aqui no decorrer da exposição, porque nesse primeiro momento nós iremos trabalhar com os movimentos que influenciaram o pentecostalismo. Alguns influenciaram teologicamente o pentecostalismo, então nós olhamos para a teologia desse povo e nós corrigimos alguns pontos que nós acreditamos que eles não entenderam bem, certo? E assimilamos isso como doutrina pentecostal. E alguns nós não pegamos necessariamente a influência teológica desse povo. Nós pegamos mais a forma e a ênfase em determinados assuntos. Então, o que nós aprendemos de alguns povos é a forma de fazer e a ênfase nos assuntos. E de outros povos, não. Nós pegamos a estrutura teológica, a resposta que eles davam para alguns assuntos e assumimos isso como sendo a doutrina correta e adaptamos para que respondesse ao pentecostalismo ou à visão pentecostal como nós cremos, certo? Então, não dá para falar da Igreja do Brasil para Cristo sem antes considerar essa história macro do pentecostalismo. Eu sei que em poucas horas aqui, que é o que a gente vai trabalhar, 1 hora hoje, no máximo, 1 hora daqui a uma semana, né? Passa esse domingo ou outro. Eu sei que trabalhando a história assim, de uma forma muito mais enxuta, não dá para a gente abordar tudo que é importante em relação a esse movimento, porque é um movimento rico e muito importante para a história do cristianismo, mas a gente vai tentar apresentar aqui pelo menos algumas pessoas e movimentos que acabaram formando isso que nós chamamos de pentecostalismo moderno, certo? Então a gente vai falar da história aqui do pentecostalismo seguindo uma cronologia. Movimentos que vieram antes até chegar no último movimento que influenciou o pentecostalismo. Hoje ainda nós não iremos trabalhar o avivamento da Rua Azusa, nós iremos trabalhar só dia 18, mas nós iremos hoje trabalhar a fundamentação teológica e histórica do pentecostalismo, certo? Mostrando quais são esses movimentos. O primeiro deles, que acabaram influenciando o pentecostalismo, é um movimento chamado montanismo, certo? Montanismo. Então, o montanismo é um tipo de movimento que surgiu lá no 2º século depois de Cristo, no ano ali 155 depois de Cristo, e surge como uma forte reação ao tipo de igreja que existia já no 2º século. Então, por exemplo, a igreja cristã ela nasce mais ou menos ali no ano 36, no ano 37. O texto que vocês leram aí, o texto de Atos, né, que o pastor Marcondes ele leu aqui, é um texto de uma igreja que nasce no ano 36, no ano 37, ali já começa a se organizar como igreja. Então, nasce pouco tempo após a morte de Jesus enquanto estrutura, certo? Com aquela estrutura. E essa igreja, ela nasce com a motivação e com o amor e com o fogo que geralmente uma obra no início nasce, né? Então o pessoal está com muita energia para gastar, está com muita disposição para fazer a obra. E eles nascem assim. Você pega os primeiros discípulos, você pega os primeiros apóstolos, que estão ali dando continuidade ao movimento de Jesus, eles estão muito engajados em fazer Jesus conhecido no mundo todo, inclusive o apóstolo Paulo, que é aquele que trabalha de forma incansável para poder levar o evangelho, não só para as regiões extremas do Oriente, mas também até para a própria Europa, né? Então, o cristianismo ele se desenvolve de uma forma muito firme naquele período, só que os apóstolos morrem. E depois que os apóstolos morrem, começam a morrer antes do ano 100, o movimento cristão daquela época começa a sofrer impacto, porque falta agora essa referência apostólica. Então, os pais da igreja começam a surgir, só que eles não têm a mesma força e influência que esses homens tinham. E com isso,
a igreja acaba ficando um pouco mais, vamos dizer assim, lenta. Ela começa a ser uma igreja um pouco mais inclinada a não se envolver tanto com as obras que se envolviam antigamente. Então, o evangelismo, ele ainda existe, mas ele existe agora numa medida um pouco menor. A adoração, ela existe, mas ela existe agora não com a mesma intensidade que antes. O congregar, ele existe, só que agora com menos, vamos dizer assim, participação dos membros do que antes. Então, tudo acaba sofrendo impacto, né, nesse processo. E o montanismo, ele nasce justamente como uma reação a esse tipo de situação. O montanismo, ele nasce porque o montanismo, ele começa a ver a sequidão espiritual daqueles homens naquela época, e em resposta a isso, eles tentam agora ser um movimento de resposta de Deus para esse comportamento da igreja, esse comportamento preguiçoso, esse comportamento letárgico, esse comportamento que não corresponde ao propósito da igreja, que é de fazer Jesus conhecido em todo o mundo. Então, o montanismo nasce com esse propósito, certo? Ele nasceu ali na região da Frígia, da Frígia, na Ásia Menor, no segundo século. Esse é um movimento que muitas vezes é negligenciado, certo? Porque não tem muitos escritos, não tem muitos livros escritos pelos proponentes do movimento. Então, por conta disso, fica difícil saber o que é que realmente eles criam, porque nós não temos livros dos próprios homens que estavam encabeçando esse movimento para tentar nos ensinar o que é que eles criam. Então, fica difícil de entender o que é o montanismo, porque, primeiro, falta material para a gente consultar, certo? E também porque foi um movimento que percorreu alguns caminhos extremistas por conta disso. Aquilo que a gente sempre fala, né? Acaba que você pode ser alguém zeloso, mas se você for alguém zeloso sem ter o compromisso de ser alguém zeloso e estudioso, acaba que você pode ir para um extremismo, né? Você pode ir para um extremismo desse zelo ser um zelo fanático. E se você for alguém estudioso, mas não for zeloso e fervoroso, pode ser que você também caia no extremismo de ser excessivamente formal. Então a gente tem essas duas dificuldades, né? Tem aquelas igrejas que são excessivamente formal, porque prezam muito a racionalidade, prezam muito o culto ao cérebro, e tem outras que são excessivamente, vamos dizer assim, fanáticas, místicas, porque eles prezam muito a questão sobrenatural e desprezam o cérebro. E as duas coisas devem andar juntas, certo, gente? A mente, ela tem que estar iluminada pela revelação do Evangelho, mas o coração, ele tem que estar aquecido pela própria mensagem do Evangelho. O cristão, ele tem que andar com essas duas coisas bem calibradas, né? A mente iluminada e o coração aquecido. Senão, a gente acaba indo para um extremismo ou outro. E é o que o montanismo aqui desprezou. Ele tinha um coração aquecido, excessivamente aquecido, mas desprezava aqui a questão racional, né? O conhecimento formal da Escritura. Olhe, e perceba, esse comportamento é o que foi reproduzido posteriormente no próprio pentecostalismo. Por isso que a gente está trabalhando aqui as influências do movimento pentecostal. O montanismo, ele nasce no século II, ele nasce como uma reação ao formalismo, uma reação principalmente ao tipo de igreja que se tem naquela época, uma igreja que está muito mais preocupada com as estruturas e com a forma. Então, o movimento montanista nasce com isso, mas ele vai para um extremo em que ele despreza a forma, o conteúdo e fica somente baseado na experiência. E isso não é legal, certo? Por conta disso, eles percorreram esse caminho extremo, ao ponto de o líder deles dizer que aquele movimento era porta-voz do Espírito Santo. Eles estavam ali com a missão de inaugurar a era do Espírito Santo. Ó, a sandice que o cara chegou a falar. Isso tudo porque faltava Bíblia, certo? Então, olha, eu não estou dizendo aqui que a experiência do montanismo ou a busca pela experiência espiritual é algo ruim. Eu não estou dizendo isso, certo? O que eu estou dizendo é que buscar só isso é prejudicial, é perigoso. Então, você tem que buscar as duas coisas. Então, eles começaram a dizer que eles seriam essa voz, né? Essa voz do Espírito que traria a noção para o povo de que qual é a última missão, de como fazer essa missão. E eles começaram a dizer que as visões que eles tinham, as profecias que eles traziam, eram visões e profecias que deveriam ser adotadas pelo povo de Deus como verdade, e verdade em pé de igualdade com a verdade dos apóstolos lá, dos apóstolos originais. A profecia deles era escritura.
o sonho e as visões que eles tinham em relação ao que o povo de Deus deveria fazer também era Escritura. Então, todos eles aqui começaram a ir por um caminho de extremo. Eles tinham essas mensagens, a ênfase deles também era na santificação, então eles começaram a ter um comportamento também de se afastar totalmente do povo. Eles tinham essa coisa de ser santificados e não tinham mais nenhum tipo de relação com o mundo, certo? Eles tinham dificuldade até para se relacionar com o mundo. E, além de Montano é o líder desse movimento, por isso que o nome é Movimento Montanista, certo? Então, Montano é o líder desse movimento. Além de Montano, tinha duas mulheres que o acompanhavam com certa frequência. Uma chamada Maximila, e a outra era Prisca, certo? E também eram conhecidas por serem, assim como Montano, pessoas usadas no dom de profecia. Olha, não pense que o dom em si é ruim porque alguém utilizou mal o dom, certo? Quando Paulo ele vai ensinar sobre os dons espirituais, e a gente vai ter uma aula sobre isso mais à frente, Paulo vai ensinar que os dons espirituais eles são bons. Eles são bênção, são dados por Deus para a edificação da igreja. Não tem nenhum problema em relação a isso. Mas Paulo escreve sobre dons espirituais, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios. E ele escreve para uma igreja que é uma igreja que não é exemplo para ninguém. E quando Paulo escreve isso e fala sobre os dons, ele não diz que eles devem desprezar os dons porque os dons estão causando confusão no meio da igreja. Ele não diz isso. Ele diz que eles têm que aprender sobre os dons para que eles não sejam ignorantes. É isso que Paulo diz. Vocês devem aprender sobre os dons espirituais para usá-los adequadamente, corretamente, porque o que vocês estão fazendo e que está sendo reprovado diante de mim é por causa da ignorância que vocês têm em relação aos dons. Aprendam sobre os dons, logo vocês vão utilizar os dons da maneira certa. Mas não desprezem os dons, e Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, não desprezem as profecias, nem proíbam falar em outras línguas. Então, para Paulo nunca foi um problema ter que lidar com os dons. O problema estava nas pessoas que não sabiam lidar biblicamente com o seu dom. E para isso, Paulo corrigiu essas pessoas, ensinou elas a usarem os dons, para que assim elas pudessem usar o dom de uma maneira que glorificasse a Deus. E esse é o problema aqui no caso de Montano, com o movimento montanista. Ele não queria saber como usar os dons. Ele só queria usar os dons de acordo com a cabeça dele, com o jeito dele, com a maneira dele. E por conta disso, ele foi por um caminho extremista. Ele foi por esse caminho de tentar dizer que as visões que ele tinha, as profecias que ele proferia junto com essas mulheres, eram profecias iguais a que Moisés profetizou, as que Isaías profetizou, as que Amós profetizou, e está totalmente errado, certo? Deus não deu essa autoridade a Montano e nem a nenhum homem depois dos apóstolos. Os apóstolos que tiveram essa autoridade de escreverem a Escritura. Eles que tiveram essa autoridade, tá certo? Então eles começaram a ter essa postura radical, né? Eles diziam, por exemplo, que nós tínhamos que fazer jejuns excessivos, jejuns que tinham como intuito deixar a nossa alma doente, enfermada, né? Para que essa alma ela não tivesse desejos pecaminosos. E o apóstolo Paulo ele ensinou também sobre isso, né? Ele dizia que o problema não estava em você tentar sacrificar a carne dessa maneira, mas em você dispor o seu espírito para Deus e colocar os seus membros diante de Deus. Porque se você fizesse isso de forma consciente, sabendo que o Espírito é quem guia a sua vida e que a força que você tem para poder resistir ao pecado vem dele, você não iria satisfazer os desejos da carne. Não era necessariamente pegar um chicote e bater nas costas, não era cortar os pulsos, não era simplesmente como um pai da igreja fez, né, cortar o seu órgão genital para não sentir mais desejo por mulher nenhuma. Não tem nada disso. Nada disso acaba com o desejo do pecado que está na mente, que está no coração, certo? Nessas coisas você não pode simplesmente cravar uma faca para esquecer. Então você tem que aprender a lidar com eles de forma santa, rejeitá-las e santificar os pensamentos. E ele estava fazendo um movimento totalmente o contrário, né? O Montano. Ele estava pensando que com o corpo em si, somente com o trabalho do corpo, ele poderia barrar os desejos da carne, diminuir as tentações, e não era isso que ia mudar a vida deles. Então eles assumiram essa postura radical, né? Eles começaram a ensinar seus seguidores, por exemplo, que não era necessário obedecer lideranças na igreja. Isso é uma das coisas que eles fizeram, né? De que a igreja ela não precisa ser um movimento em que tem organização, assim, com um líder organizando essa igreja. Essa igreja poderia ser muito mais fluida, né? Muito mais orgânica, sem necessariamente ter dias pontuais de encontro, sem necessariamente ter rituais que a gente precisasse observar, como ceia, batismo. Ele ensinou tudo isso para esses líderes. Ele dizia que não.
Ele chegou numa situação tão extrema que ele dizia que não era possível ter líderes na igreja, porque, segundo a visão de Montano, os líderes da igreja naquele período estavam todos mortos espiritualmente. Então, ele não queria obedecer esses homens, porque ele achava que esses homens aqui, eles não eram aptos para poder liderá-lo. Todos esses problemas, né? Ele acabou sofrendo muito ataque dos líderes na época por conta disso. Os líderes da igreja começaram a censurar ele, e por conta disso, ele acabou tendo a sua voz abafada na história e tendo o seu movimento conhecido por alguns grupos como heresia, certo? Até o momento aqui, Montano ele não nega nada do que nós negamos em relação, por exemplo, à fé. Ele acreditava que a fé tem que ser em Jesus Cristo, no sacrifício de Cristo, e que sem Cristo nós não podemos ir a Deus. Ele acreditava nisso. O que fez com que Montano entrasse nesse colapso e começasse a ensinar essas coisas de uma forma tão extremada foi o nível de crítica que ele tinha, o nível de inconformismo que ele tinha com a situação da igreja e, principalmente, o nível de pessimismo que ele tinha em relação à mudança dos líderes. Então, ele acreditava que nada disso tinha conserto. Por conta disso, ele criou esse tipo de movimento extremista, né? Onde não obedecia a ninguém. Então, você tem, por exemplo, o montanismo tendo algumas ênfases, como eu disse a vocês. Profecia é uma delas, visão é uma delas, mas também o que aconteceu muito nesse período aqui foram as pessoas sendo impactadas com a experiência do falar em línguas, certo? Então, aqui, isso é uma coisa que não acontece só com Montano. Alguns pais da igreja, eles já têm também esse relato nos seus próprios escritos, de que esse dom continuou vivo por muitos séculos. Quando vocês chegarem, por exemplo, na doutrina do batismo com o Espírito Santo, vocês vão ver essa fundamentação histórica. O professor ele vai citar fontes dos pais da igreja mostrando que isso era algo que acontecia no meio deles, e eles não citam em tom de reprovação, para tentar diminuir o dom ou desqualificar, dizendo que não existia, ou que era invenção das pessoas. Mas eles citam os pais da igreja nessas obras, mostrando que aquilo dali era natural no meio da igreja. Isso era algo que existia naturalmente no meio da igreja, certo? Vocês vão ver que durante muitos séculos, depois da morte dos apóstolos, ainda continuou acontecendo esse tipo de experiência espiritual. Mas, no caso de Montano aqui, ele chegou ao extremo, né? Por conta de tudo isso que eu já citei para vocês. Por conta disso, desses excessos, com a profecia, com a visão, até com as línguas, as igrejas na época e os pastores da época, eles começaram, né, os líderes de forma geral, eles começaram a desestimular o uso dos dons na igreja. Então, tinha gente utilizando o dom da maneira errada nesse período aqui de Montano. Montano era um dos que se excedia nisso. E, por conta disso, qual foi o papel, qual foi a ação dos líderes influentes da igreja? Eles começaram a dizer que o dom não existe e que isso não deveria ser estimulado na igreja local. Isso no segundo século depois de Cristo. Ou seja, quase 1.900 anos atrás. Já existia um movimento que tentava barrar esse tipo de manifestação espiritual. É como eu sempre digo aos meninos lá no seminário, quando eu estou dando aula, né? A história, gente, ela sempre se repete, certo? Você vai tentar encontrar alguma coisa na história que alguém não tenha dito, quer seja do ponto positivo, acertando, quer seja do ponto negativo, criando heresia, e você vai lutar muito e não vai conseguir ser um herege original. Alguém já inventou alguma heresia que você pode pensar aí. Alguém já interpretou para a gente, de maneira correta, algum ponto que você pensa que você descobriu aquilo ali, que você é original naquilo, né? Eu estava ontem com um professor, um dos professores do ITESMI lá no seminário, e a gente estava conversando sobre um ponto ali da teologia bíblica, e ele começou a dizer: Tiago, foi estudando teologia bíblica, é um tema da teologia, certo? E estudando isso eu cheguei a essa conclusão. Ele começou a mostrar a ideia que ele desenvolveu, né, sobre Cristo e tal. Aí ele começou a dizer assim, eu disse: rapaz, eu acho que eu já ouvi sobre isso. Que ele pensava que era original, né, no que ele estava dizendo. Aí eu mostrei para ele assim, eu tinha o livro, né, eu baixei o livro. Aí cheguei na parte do livro em que fala justamente sobre isso, que é o livro do Oscar Cullmann, Cristologia, o título. Aí eu mostrei um diagrama, né, que tem no livro do Oscar Cullmann. Eu disse: é mais ou menos isso aqui que eu estou dizendo. Ele disse: oxê, é. Ele olhou assim: e já tem? Eu digo: poxa, faz tempo. Isso aqui tem quase 100 anos, esse livro. Entende? Até para quando você acerta, já tem alguém que fez o trabalho por você, gente. Você nasceu agora. O cristianismo tem mais de 2000 anos. Então, provavelmente, tanto a heresia que você vai querer criar, tomara que não, como a
aquele ponto que você acredita que você é revolucionário no pensar, isso aí alguém já pensou, certo? Então, quando acontece isso aqui, quando os irmãos começam a dar ênfase nas línguas e na profecia e na visão, os montanistas eles acabam sendo barrados, desestimulados, porque os líderes olhavam para aquilo e porque não sabiam lidar com aquilo, a única maneira rápida de poder estancar esse movimento montanista era proibindo. A gente proíbe, a gente desestimula, a gente começa a taxar aquilo ali como se aquilo dali fosse um equívoco e a gente marginaliza esse movimento. Pronto, está resolvido. É isso que a gente vai fazer. Olhe, o meu ponto aqui, irmãos, nunca é dizer que você pode perpetuar, manter todo tipo de movimento. Tem movimentos que são errados mesmo, certo? Até esses que dão ênfase ao Espírito Santo. Tem alguns desses movimentos que são errados. Agora, muitas vezes não é nem porque o líder ele é alguém que tem um caráter duvidoso, né? Alguém maldoso e mal intencionado no que está fazendo. É porque só falta conhecimento. Ele só precisa conhecer a forma certa de fazer. Ele precisa de instrução. Talvez ele não tenha tido alguém que o ensinou corretamente. E por conta disso ele só está reproduzindo o que ele aprendeu lá na base. Aí ele faz isso de forma crítica, sem pensar direito, mas muitas vezes não é por maldade, certo? Aí o que é que a gente tem que fazer? Aquilo que o apóstolo Paulo fez na igreja dos Coríntios. Nós temos que corrigir o comportamento e mostrar qual o caminho saudável para poder viver aquilo, sem proibir, certo? As manifestações autênticas elas devem continuar existindo no seio da igreja, porque os dons eles são para a edificação do corpo de Cristo. Eles são justamente para te aperfeiçoar, para que você seja feito conforme a imagem do Filho de Jesus, do Filho de Deus, que no caso é Jesus Cristo. Então, esses dons eles servem para isso, né? Para lapidar em você esse caráter, certo? O problema de Montano foi justamente esse. Ele começou a colocar as profecias em pé de igualdade com a Bíblia, e ele começou a dizer que essas profecias dele eram tão importantes que deveriam ser consideradas também escritura, uma mensagem direta de Deus. E com isso aí, ele errou feio. Errou feio. Depois disso, depois desse movimento com Montano ser abafado, né, não surgiu nada parecido na história da igreja que tivesse essa influência, esse impacto. Não surgiu nada assim, certo? Então, um ponto interessante aqui que eu quero que vocês observem em relação ao montanismo, né? Eu sei que muitas pessoas falam do montanismo. Se você colocar esse nome agora, lá no YouTube, lá no Google, você vai ver com certeza algumas palestras falando muito mal do montanismo. Mas só que é o seguinte, o montanismo não tem nada como movimento que expresse qual era realmente a sua prática e a sua teologia. O que nós sabemos do movimento montanista vem da pena dos seus críticos, né? Daquelas pessoas que reprovaram o movimento. Embora eu não acredite que eles estavam 100% certo, mas eu também não posso acreditar 100% nos seus detratores, naquilo que os seus opositores falam em relação ao montanismo. Por quê? Porque, irmão, por uma coisa muito simples. Imagina aí, se acontecesse alguma coisa e tudo que existisse sobre o movimento pentecostal do século XX, sobre o nosso movimento pentecostal, se daqui a 100 anos tudo que existisse fossem somente os livros que foram escritos pelos críticos em relação ao movimento pentecostal, qual era a imagem que você teria do pentecostalismo? Se a gente, no futuro, não existisse nada de produção teológica do pentecostalismo, né? Se no futuro nós tivéssemos acesso somente aos comentários, sei lá, do reverendo tal, do pastor tal, do livro tal sobre o pentecostalismo, qual era a impressão que você ia ter se você não tivesse um livro sobre o pentecostalismo, do ponto de vista de um pentecostal escrevendo sobre o movimento? Provavelmente você teria uma impressão muito suja, né, do pentecostalismo, uma impressão muito ruim. As pessoas iriam falar muito mal. E é justamente isso que aconteceu com o movimento montanista. Nós não temos nada escrito pela pena dos montanistas que digam, eles mesmos falem sobre o movimento deles. Nós não temos a voz desses homens em algum material escrito do punho deles, de alguém que era adepto do movimento. Então fica muito difícil a gente saber o que realmente eles criam. Porque se a gente for dar crédito total e dizer que tudo é verdade em relação ao que foi escrito sobre o montanismo, nós só teremos materiais dos críticos, e os críticos geralmente não têm muita simpatia por alguém que ele critica, né? Por alguém que ele discorda. Então ele geralmente pega o ponto ruim, amplifica isso e torna aquilo ali um movimento muito ruim, sempre tem um pensamento muito pessimista sobre o movimento. Então você tem o movimento montanista nesse primeiro período. Depois disso, o movimento pentecostal ele bebe de outro movimento, certo? Que é um movimento chamado pietismo. Então, esse é o segundo movimento. O primeiro é o montanismo, que eu fiz esses comentários. O segundo agora é o pietismo. E o pietismo ele nasce justamente depois da Reforma Protestante.
Então você tem a Reforma Protestante, encabeçada, por exemplo, por Lutero, principal nome da Reforma Protestante. E depois disso, a Reforma Protestante se estabelece na Europa, começa agora a ser um movimento que vai se espalhando por toda a Europa. E as igrejas que são da Reforma Protestante se organizam enquanto igrejas. Os luteranos começaram agora a ter templos, começaram agora a ter hierarquia, certo? Os pastores agora começaram a ter salário. Aí o que é que acontece mais uma vez na história? Esses homens começam a se acomodar. Então o movimento pietista, ele nasce justamente no século XVII e XVIII, contra esse tipo de acomodação dos líderes. Então, mais uma vez, perceba, o montanismo é uma reação à liderança que está doente no segundo século, que foi afetada agora pela falta dos apóstolos no segundo século, e agora o pietismo alemão, ele nasce também como uma resposta à igreja doente do período pós-reforma protestante. Em ambos os casos aqui, nós vemos movimento surgindo por causa da falta de compromisso da liderança com o evangelho de verdade, certo? Então, eles começam a lutar contra a ortodoxia luterana. Uma coisa que existia no luteranismo na época e que acaba deixando os pietistas muito entristecidos com o que a igreja estava produzindo é justamente o modo dos luteranos lidarem com o culto, né? Que eles chamam, naquela época era chamada de missa, né? A missiva. Então, para eles, para os luteranos, eles ainda continuavam seguindo a influência do catolicismo. Então, era um rito sistematizado, muito racional, seguindo passo a passo. Então, fazia a leitura, depois da leitura, a penitência, fazia os pedidos de perdão a Deus no seu canto. Depois do pedido de perdão, aí você tinha os meios de sacramento, que era aqueles que precisavam ser batizados eram batizados, aqueles que precisavam tomar a ceia, tomavam a ceia. Depois disso, tinha um hino cantado. Depois do hino, tinha uma exposição de um trecho bíblico e um comentário em cima. Então, seguia mais ou menos o rito católico. E ninguém podia mexer nisso, né? Tudo era milimetricamente calculado e engessado. Isso já no luteranismo, certo? Reforma protestante passa, século XVI, agora a gente já está no século XVII, XVIII, chegando ali no luteranismo, no período do estabelecimento do luteranismo como uma igreja, como uma denominação muito forte no período pós-reforma. E eles tinham esse pensamento, né? De que o culto deveria ser assim. Então, eles começam a trabalhar com isso, de que tinha que ser tudo muito rígido, calculado, milimetricamente pensado. Outra coisa que o luteranismo começou a fazer, né? Eles pensavam que a transformação do homem interior ela vinha por causa de coisas exteriores que eles faziam. Então, por exemplo, vir ao culto. Isso era contado como uma espécie de meio de graça, né? Assim como ir à missa é contado como meio de graça. Tem essas semelhanças entre o catolicismo, a teologia do catolicismo e a teologia luterana do culto, né? Então, eles pensavam que fazer isso era o suficiente, né? Participar do culto, se batizar, tomar a ceia, todo culto. Esses meios exteriores que o homem faz de forma exterior para, de alguma forma, trabalhar para Deus ou poder viver o cristianismo, eles acreditavam que era o suficiente. O interior era transformado por essas atitudes exteriores. Então, eles começavam a frisar muito isso, né? Não, vamos incentivar o povo a vir à missa, a vir ao culto, né? A missiva. Vamos incentivar o pessoal a se batizar. Vamos incentivar o pessoal a tomar a ceia. E isso é suficiente, né? E a gente vai expondo a palavra também, para que a partir daí, em algum momento, tenha essa transformação. Então, essa transformação ficava muito nessas coisas exteriores. Essas coisas que a gente consegue ver. Né? Mas o coração não estava sendo afetado, na maioria das vezes. O pessoal estava vivendo uma vida totalmente desregrada. É aí que nasce um livro, na época, que é importantíssimo para poder fazer com que o movimento pietista se organize enquanto movimento, né? Então, John Ardent, ele escreve um livro chamado Cristianismo Verdadeiro, e esse livro é focado na vida prática das pessoas. Neste livro aqui, o John Ardent, ele diz o seguinte, que o cristianismo ele não é algo que a gente faz obedecendo fórmulas. Não é algo que a gente faz simplesmente, o cristianismo não é algo que a gente vive simplesmente obedecendo fórmulas,
Não é algo que a gente faz simplesmente batendo metas, né? Meta de leitura da Bíblia, meta de idas ao culto na semana, meta de não sei o quê. Não. Ele dizia que o cristianismo é algo que brota de um coração verdadeiramente arrependido e inclinado a Deus. Mais ou menos fazendo um eco, mais ou menos aqui reverberando um eco, por exemplo, de Deuteronômio 6, né? Quando Moisés ele ensina ao povo em Deuteronômio que eles têm que amar a Deus de todo o coração, com todo entendimento e com toda força, seguindo principalmente esse princípio, né? Ama, entende e pratica. Porque esse era o princípio. Você tem que primeiro amar a Deus de coração, porque amando a Deus de coração, você vai fazer questão de pensar em Deus o tempo todo e de viver para Deus o tempo todo. Passa por esse processo. Então é isso que John ele faz, John Arlett. E por conta disso, outra pessoa influenciada por ele escreve, baseado nesse livro de John Arlett, um outro livro, que é o Desejos Piedosos, né? O Pia Desidera. Esse é um livro importantíssimo na história do cristianismo, principalmente porque é um livro que quebra um paradigma na época. O Philip Spener, que escreveu isso, ele começou a falar que o problema dos homens daquela época não era somente que eles queriam viver o cristianismo de forma exterior, para que as pessoas vissem que eles eram cristãos, né? Que eles iam à igreja, que eles tomavam a ceia. O problema não era só isso, o problema era o coração dele. E ele dizia que o coração desses homens era mau mesmo. E eles faziam isso porque tinham um coração mau, não convertido. Ele começou a expor que os líderes daquela época tinham um coração imoral, um coração cheio de luxúria, um coração que estava inclinado para esse mundo. Ele começou a mostrar que esses homens aqui, eles tinham um comportamento ímpio porque eram ímpios. E que o sistema, ele favorecia a vida desses homens para que eles pudessem ter casa, comida e tudo mais. Então, por conta disso, eles queriam se manter no sistema. Mas não era necessariamente porque amava a Deus e tinha um compromisso com o reino de Deus e com a igreja de Deus. Então, ele começa a falar sobre isso, né? Ele faz esse clamor para que os líderes eles fossem essas pessoas que tivessem pureza no seu procedimento, para que eles tivessem um comportamento que fosse bíblico. Então, o pietismo ele nasce com esse desejo de ter uma vida devocional prática, de ter uma vida interior saudável, não apenas exterior, de vir ao culto e participar das coisas do culto. O pietismo ele faz isso. E os temas que o pietismo começa a trabalhar justamente é esse, né? Que o cristão ele tem que ter essa experiência de novo nascimento. Ele tinha que experimentar o novo nascimento. A conversão não é algo da mente no pietismo, mas é algo do coração. Então, por exemplo, o pietismo ele não ficaria tranquilo em saber que você simplesmente decorou algumas coisas daquilo que nós iremos dizer aqui. Então, o pietismo não diria que você teve uma experiência completa de conversão se você dissesse que entendeu, por exemplo, sobre o batismo com o Espírito Santo, mas que você não tem nenhum desejo de buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo. Por quê? No pietismo, só saber das coisas não faz com que você seja um cristão genuinamente saudável. Você tem que saber das coisas e viver as coisas. O pietismo está justamente nos chamando para isso, né? Esse movimento que influenciou o pentecostalismo. Que nós temos que ter o nosso coração inclinado para Deus, e não apenas a nossa mente aprendendo coisas sobre Deus. Porque qualquer pessoa pode aprender alguma coisa sobre os dogmas, sobre a fé cristã. Teologia não é um assunto que é trabalhado só por crentes no seminário, não. Você tem teologia sendo estudada em universidades. Você tem aqui na UFPB, por exemplo, teologia. Ciências da religião, teologia, você estuda tudo isso lá. Você estuda na PUC, você estuda em todo canto. Na USP você consegue estudar assuntos relacionados ao sagrado. Tudo isso você consegue estudar. Por quê? Decorar essas coisas não é difícil. O nosso desafio é viver essas coisas, crer nessas coisas. Só quem consegue viver isso aqui é quem é verdadeiramente convertido. Então esse é o nosso desafio. E o pietismo chama justamente nos chama justamente para essa posição, de ser alguém que somente assimila as coisas do ponto de vista intelectual. Você não precisa ser somente essa pessoa que assimila as coisas, mas você tem que ser alguém que deixa descer para o coração e produz aquilo ali, e vive aquilo ali, pratica aquilo ali, certo? O pietismo também era bem tolerante, né? Isso faz parte do pietismo. Então, ele não estava preocupado, por exemplo, em ficar fazendo guerra com outros movimentos nesse momento. Ele queria resolver o problema daqueles que eram adeptos do pietismo.
De ver assim, viva uma fé viva de verdade. Viva uma fé viva. A gente não vai ficar tentando mostrar aqui que a nossa teologia é certa, né? Nós iremos viver e pronto. É isso que a gente quer fazer. Nós acreditamos que a vida espiritual ela tem que ser dessa maneira. Se aquelas pessoas não querem viver a vida espiritual, não precisa observar aquilo que a gente está dizendo que é necessário viver. E pronto, cada um vive a sua vida. E ninguém se preocupa com ninguém. Eles não tinham muita necessidade de tentar mostrar que a teologia deles era certa nesse quesito. Certo? Outra coisa que o pietismo fazia, né? Para o pietismo, o cristianismo verdadeiro, ele deve ser visível. Ele deve ser algo que realmente gere em nós uma marca distinta dos outros. Ele dizia assim, se você é um crente vivendo no meio dos ímpios, e ninguém sabe quem é crente e quem é ímpio por causa do seu comportamento, você não é crente. Então o pietismo ele chamou mais uma vez a esse tipo de comportamento, né? A uma vida prática do cristianismo. Porque nessa época aqui, os líderes eles viviam de toda forma. Nessa época aqui, os cristãos, por causa do ensino dos líderes, viviam de toda forma. E ninguém sabia quem era crente e quem era ímpio. A única diferença entre uma coisa e outra é que uns diziam que cria e outros diziam que não criam. Somente. Pode falar. Isso. Essa forte ênfase, por exemplo, de tentar nos desconectar do mundo, né? O cristão ele tem um comportamento diferente porque ele não é desse mundo. Então, é tanto que essas igrejas como a Assembleia de Deus acabaram indo para um extremo totalmente distinto disso aqui, né? Porque eles começaram a dizer que não era possível você ser cristão se você tivesse envolvido ainda com essas coisas do mundo, ou um cristão 100% saudável se você tivesse envolvido com essas coisas do mundo. Por isso que muitos desses cristãos, eles não se envolviam com política, com comércio, entende? Porque eles chegaram num nível tão... É a nossa tendência, né? De geralmente a gente pegar esses exemplos que no começo são bons e acabar transformando isso em algo que é danoso para a nossa fé, né? A gente acaba levando para extremos tão grandes que acaba sendo danoso para a nossa fé. Ao invés de nos auxiliar a ser melhores, acaba gerando em nós um bocado de cristãos legalistas. E isso não é legal, certo? Tem um equilíbrio entre essas coisas. Pode falar, Adson. Esse nome pietismo, assim, ele se originou de alguma pessoa que tinha um nome derivado de pietismo, de Pietro, alguma coisa assim? É por causa do livro, né? O Pia Desidera. Pia Desidera. Pia Desidera. Aí, por conta disso, esse livro ele se tornou o fundamento do pietismo. Aí faz referência ao livro, o nome, pietismo, para poder mostrar que o que o pietismo quer defender são os conceitos que estão nesse livro, certo? O pietismo nasce por conta disso, Valeu. Com esse nome. Então, uma das coisas que o pietismo defendia, perceba, eu estou sempre apresentando para vocês o movimento, os proponentes do movimento e o que é que eles ensinavam, né? A ênfase desse movimento. Então, a ênfase do pietismo passa por isso. Passa por ter esse cristianismo baseado numa vida prática de experiência, passa por ser também tolerante, né? Mostrando que eles têm que se preocupar primeiro em viver a sua vida espiritual saudável, para depois estar tentando, sei lá, corrigir o padrão dos outros. E terceiro aqui, que o cristianismo ele deve ser visível, né? O cristianismo verdadeiro tem que ser visível. A gente tem que saber quem é ímpio e quem é crente. Se o ímpio estiver vivendo no meio, se o crente estiver vivendo entre os ímpios e ninguém souber quem é ímpio e quem é crente, então o crente provavelmente está vivendo errado, certo? Ele não está vivendo de uma maneira que agrada a Deus. E também o pietismo é o grande incentivador da obra missionária aqui nesse período. Porque a reforma protestante aconteceu, só que eles ainda não tinham essa veia missionária, essa pegada missionária. É tanto que os morávios, que são um grande movimento de evangelismo cristão, que influenciou justamente uma das figuras também que nós iremos falar aqui, esse movimento nasce por causa da influência do pietismo, tá certo? Então o cristianismo dos pietistas era um cristianismo ativo, que estimulava os trabalhos evangelísticos e missionários. E é a partir daqui que a igreja protestante começou a se despertar para fazer a obra missionária. Então percebam, muita coisa que eram ênfases desses movimentos estão presentes, por exemplo, no pentecostalismo, certo? A ênfase na obra missionária, essa coisa de viver uma vida para Deus, separada do mundo, certo? De o crente, aí vai para um extremo, do crente se vestir como crente, falar como crente e tudo mais, certo? Isso é tudo por causa da influência desses movimentos, tá bom? Então a gente chega em um outro movimento, que esse aqui é realmente o que mais influenciou o pentecostalismo, que é o metodismo.
O metodismo, para quem não sabe, é um movimento que, tanto ele como o movimento de santidade, o movimento Holiness, que vem do metodismo, são os movimentos que mais influenciaram o pentecostalismo. Então, a teologia metodista, que é uma teologia que recebe esse nome por causa do líder deles, né, o John Wesley, que tinha esse comportamento metódico de se reunir sempre no mesmo lugar, no mesmo horário, para poder estudar a Bíblia com os crentes na universidade. Por causa do metodismo, por causa de John Wesley, esse movimento aqui ele acaba surgindo e sendo muito impactante, né? E tem algumas ênfases específicas. O metodismo ele tem algumas características bem específicas que o pentecostalismo acaba abraçando, certo? O pentecostalismo, em sua maioria, abraça muito desses pontos aqui. Entre eles é o seguinte: o metodismo ele tinha uma teologia arminiana. Uma teologia arminiana que se assemelhava muito à soteriologia dos pietistas alemãos. Então, os wesleyanos, ou metodistas, eles têm, em sua maioria, uma teologia bem arminiana, certo? E o arminianismo é algo que vocês vão ver mais para frente também, porque eu sei que, assim como o pentecostalismo, o arminianismo é um termo muito prejudicado por causa das pessoas que tentam falar do arminianismo e até por causa do pessoal que se diz arminiano, porque não entende o que é um arminianismo. Então, também não tira a culpa dos grupos, né? Tanto dos pentecostais, como também dos arminianos, que acabam sujando a barra desses dois segmentos, dessas duas formas de interpretar a Bíblia, por não entenderem bem o movimento e acabarem reproduzindo coisas da sua cabeça, certo? Pode falar, pastor. No caso aí desse movimento do metodismo, né? Sim. Ele surge, esse movimento, por causa do Wesley, no caso. Isso, John Wesley. Só que os pentecostais ele abraça justamente por causa da visão arminiana ou não tem nada a ver? Também. Os pentecostais, eles acabam, dentro do wesleyanismo, nós temos um pacote ali no wesleyanismo que nós abraçamos muito mais coisas do que nesses outros movimentos, inclusive a teologia arminiana. Boa parte das igrejas pentecostais no mundo, eles têm essa orientação na soteriologia arminiana. Por quê? Porque o arminianismo, ele entende que, isso é uma das coisas que vocês vão também ter uma aula sobre, certo? Eles entendem que quando Jesus morreu, ele morreu para que todo homem pudesse ser salvo. E a salvação ela é acessada através da fé em Cristo, certo? Dentro disso, a extensão da expiação, a quem Cristo quer salvar, ela deixa de ser destinada a um público específico e passa a ser para toda a humanidade. Isso se torna muito mais coerente com a prática pentecostal, que evangeliza todo mundo. Entende? Eles entendem que devem evangelizar todo mundo em todo o tempo, porque Deus ele quer salvar a todos os homens. A todos os homens. E parece que não, né? Mas essa crença influencia no comportamento, né? A teologia sempre influencia no seu comportamento. Se você for trabalhar... Por mais que o pessoal diga assim, não, mas nós cremos que Deus ele morreu somente pelos eleitos e nós evangelizamos. Se você pega... eu sei que falando assim parece até que é verdade, né? Mas se você pega, por exemplo, um grupo que adota essa visão e o grupo que adota a visão que nós estamos trabalhando aqui, você vai ver que um grupo evangeliza mais do que o outro, não é porque um é mais disposto que o outro. É a teologia que molda o comportamento desses grupos, entendeu? Então, por conta disso, o pentecostalismo ele se alinha mais com a teologia arminiana, porque o arminianismo ele crê que, sem distinção, Deus quer salvar todo mundo, certo? Não é sem exceção, é sem distinção. Aí isso a gente vai trabalhar mais à frente. Vocês vão ver como essas duas coisas elas casam bem. Agora, por causa de tanto ataque que a gente escuta, pensa que não faz sentido. O que o teólogo que pensa assim é um teólogo burro, né? É alguém que não estudou tanta teologia. Até porque nós vemos que hoje, devido a esse marco, nós até pensamos no pentecostalismo que não tem pessoas que defendem essa linha, por causa de tanta coisa que nós vemos da outra visão, né? O bom aqui é que vocês vão ter contato, não só comigo, mas com outras pessoas que se identificam com o pentecostalismo, e que vocês vão ver que são muito capazes e creem com bom embasamento naquilo que creem. Então não vai ser só eu que vou vir aqui, vocês vão ver que tem outros pentecostais, e nisso, esse pessoal eles vão indicar livros também, certo? Para que vocês possam ter acesso a esse material e ver que existe sim uma produção muito vasta em relação a esses pontos que a gente está citando. O pessoal vem de uma ideia de que não existe material, de que nós somos negligentes com o estudo teológico e tal. Não é bem assim, certo? Tem. O que a gente tem comprado muito não é
a nossa teologia, não é se aprofundar na nossa teologia. O que a gente mais tem acreditado ultimamente é no que essas pessoas dizem. Mas se a gente descredibilizasse um pouco o que elas dizem e começasse a ser mais diligentes com o estudo pentecostalista, vocês iriam ver que, no meu pentecostal, a gente tem resposta e tem bons teólogos para explicar praticamente tudo em relação à fé, certo? Praticamente tudo. Tem 2 livros que foram lançados recentemente, inclusive, né? Um pela editora Thomas Nelson e um pela editora CPAD. A gente vai trazer, no decorrer das aulas, essas indicações para você. Inclusive, na próxima eu vou trazer indicação até sobre a Igreja do Brasil para Cristo, a história delas, livros sobre a história da Brasil. Então, a gente vai trazer isso no decorrer aí das aulas, certo? Mas, vocês vão perceber que a gente tem muita produção boa. Inclusive, por exemplo, a editora Thomas Nelson lançou recentemente um livro do Valnice Milhomes, que não é do Valmir Nascimento Milhomes, né? Que o título é A Mente Carismática. A Mente Carismática, né? Mas o Valmir Nascimento ele é pentecostal, certo? Mas a mente carismática é para poder abranger um público maior, que é continuista, que crê na continuidade dos dons. E nesse livro ele escreve, por exemplo, como é que o pentecostalismo pensa política, como é que o pentecostalismo pensa a ecologia, como é que o pentecostalismo pensa a economia, como é que o pentecostalismo pensa a ação social. Então, o pentecostalismo está envolvido, respondendo essas perguntas, mostrando como o pentecostal age no mundo. Coisa que os calvinistas fazem também. Eles têm um movimento chamado neocalvinismo, que também explica essas coisas a partir da perspectiva calvinista. Mas nós já temos isso também. Então, eu vejo muito pentecostal bebendo nessas fontes calvinistas, porque muitas vezes não sabe que nós temos também essas coisas. Nós temos livros com esse intuito, certo? E livros muito bem escritos por homens capazes. Então, a partir daí, a nossa orientação aqui vai ser lhe mostrar que existe um mundo vasto de literatura pentecostal que você vai ter acesso para você entender sua fé. Só isso. É isso que a gente vai fazer aqui, certo? Que você não está perdido e que não precisa estar ouvindo o reverendo B, C ou D, quando você for pregar aqui, para poder entender alguma coisa. Tem gente do nosso meio apta, muito boa, competente, que está fazendo isso também. Você pode consultá-los, certo? Pode falar, Bernardo. Professor, aqui no Brasil, a gente tem um congresso chamado Gideões, né? Isso. E esse evento ele traz os pentecostais conhecidos do Brasil inteiro, né? Como, por exemplo, Marcos Feliciano, Júnior Trovão, Eliseu Rodrigues, Gilmar Fiuza. Como pentecostais podemos consumir esses conteúdos? E o que dizer dos pentecostais que preferem ouvir Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos? Ok. Eu não sei se o pessoal está... O pessoal que vai... que está assistindo, né? Pessoal das outras congregações que estão assistindo, se vocês quiserem também mandar algum tipo de pergunta, pode mandar no chat lá do YouTube, ou pode mandar aqui no WhatsApp, eu acho que o Bernardo vai disponibilizar, para que vocês possam também fazer essas perguntas, certo? Para nós aqui. No caso, o pentecostal ele deve ser, como qualquer cristão deve ser, certo? Deve ser alguém que analisa criticamente tudo que escuta, e a partir daí tem que extrair o que é bom daquilo que escuta, né? Porque nem o apóstolo Paulo foi privado de ter esse tipo de análise em relação à sua pregação. O texto bíblico diz que ele estava numa cidade chamada Bereia, e enquanto ele pregava, os bereanos ficavam com a Bíblia, consultando a Bíblia para saber, com as escrituras do Antigo Testamento, no caso, para saber se o que Paulo falava estava alinhado com a revelação. Perceba, no tempo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo sendo quem é, já tinha alguém que ficava avaliando se o que ele estava dizendo era correto ou não. Quanto mais Júnior Trovão, né? Quanto mais esse pessoal. Então, o que é que a gente deve fazer, né? Não é simplesmente descredibilizar os gideões. Dizer assim, não vou assistir, é muito ruim. Inclusive, eu vou indicar um cara, certo? Tem um pregador pentecostal que trabalha com homilética chamado Amós Jobim. Amós Jobim, certo? Então, Amós Jobim está fazendo o seguinte, ele está fazendo análise homilética de cada uma das pregações dos gideões. E ali ele aponta pontos negativos e pontos positivos em cada um desses sermões. Perceba, é um pentecostal fazendo um exercício intelectual e espiritual de poder analisar a mensagem para saber se é bíblico ou não. Então, a resposta é, posso ouvir? Pode, fazendo isso. Você tem que fazer isso o tempo todo. Os bereanos faziam isso e, por exemplo, o Amós Jobim está fazendo isso lá sem nenhum problema. Não tem problema em relação a isso. Em relação à outra pergunta, se você pode ouvir o Hernandes ou não, não tem problema você ouvir. O problema é só ouvir o Hernandes, entende? Porque se você só ouvir o Hernandes ou o Augusto Nicodemos, isso vai acabar formando a sua visão em relação aos textos bíblicos. Você vai ouvir tanto que vai chegar um momento quando você estiver lendo o texto, você vai escutar a voz do Hernandes explicando o texto. Aí você já vai condicionado para o texto, dizendo ao texto o que é que o texto diz. Tem um pastor conhecido nosso, né, meu e de pastor Marcondes,
que uma vez ele chegou para mim e disse assim, não, mas eu não consigo ver outra coisa nesse texto, o texto diz isso. Aí eu disse o seguinte, qual o processo que o senhor fez para poder chegar nessa conclusão? O que é que o senhor fez antes de chegar nessa conclusão? Eu disse, qual foi o material que o senhor consultou? O comentário bíblico. Quem foi o pregador que o senhor ouviu antes de chegar nessa conclusão? Como foi que o senhor construiu tudo isso? Me diga uma coisa, foi infectada por quem? Eu disse, como é que o senhor vai chegar a conclusão diferente? O senhor pode chegar nessa conclusão. Você não fez outro caminho. Entende? Não tem outro caminho. O senhor só conhece esse mundo. Só tem esse cercado aqui. Então, por isso que o senhor só consegue enxergar esse texto por esse viés. Não existe outro viés que o senhor se debruçou para estudar. Só estudou um. Então, é isso. Então, esse é o problema, né? Escutar só o Hernandes. Pode escutar, não tem problema. Mas se só escutar ele e o Nicodemos, eles é que vão fazer a sua mentalidade ser formatada de acordo com a visão que eles têm. Certo? Então, isso não é legal. Como a gente vai ter um outro momento, eu vou encerrar por aqui a Escola Bíblica Dominical. A gente parou na tradição wesleyana, no metodismo, logo no início. E quando a gente retornar na próxima, eu vou falar um pouco mais sobre o metodismo, sobre o movimento de santidade. Aí depois entraremos nos avivamentos em si, o que realmente aconteceu depois de eles assimilarem isso tudo. E a gente entra no movimento pentecostal no Brasil com foco na igreja O Brasil para Cristo. Então, o próximo caminho que a gente tem para trilhar é esse. E eu vou parar por aqui para que a gente seja fiel ao horário que foi proposto. Tá bom? Pessoal, vocês podem trazer suas perguntas na próxima. Vocês podem levantar a mão e perguntar também, não tem nenhum problema, tá bom? Não só na minha aula, mas nas aulas dos outros professores. Eu vou até conversar com eles para que eles deixem um tempinho assim também, para que eles não coloquem tanto conteúdo ao ponto de não dar para eles permitirem que vocês falem tanto. Mas o nosso interesse é que vocês falem também, que vocês dialoguem, tirem as suas dúvidas, coloquem as suas dúvidas na mesa, para que assim a gente possa trabalhar e tornar tudo isso aqui que a gente está dizendo o mais claro possível, certo? O que a gente quer fazer, o meu interesse nesses últimos anos é tirar do pentecostal a síndrome de vira-lata, de que ele tem que ser alguém sempre encostado em algum movimento porque ele não tem identidade, nem teologia, nem doutrina, né? E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Você tem história, você tem identidade e você tem doutrina. Não precisa estar se projetando na visão do outro para que você se sinta completo, para que você se sinta seguro de afirmar determinadas coisas. Nós temos material suficiente para isso. Nós temos homens de Deus preparados o suficiente para isso. Tá certo? E vocês vão ver aqui no decorrer dessas aulas em que a gente vai trabalhar, não só comigo, mas também com os outros professores que virão. Tá bom? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos por essa manhã tão rica e abençoadora que o Senhor nos deu a oportunidade de viver hoje. Que em nome de Jesus, cada vez mais, o Senhor possa sedimentar no nosso coração essas verdades e que possamos entender, Pai, que nós fazemos parte de um povo que é inflamado pelo Teu Espírito e que de verdade, Senhor, vive a Tua palavra, entende que nós vivemos em um mundo que está sempre em batalha espiritual, batalha contra demônios, que essa visão espiritual do mundo não possa sair dos nossos olhos, que em nome de Jesus essa visão espiritual da vida não possa sair da nossa mente e não deixe de arder no nosso coração, que possamos em todo o tempo, Pai, priorizar isso, porque sabemos que o Senhor é um Deus Espírito e de que, de fato, o Senhor quer formar verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, Senhor. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos por essa manhã e por tudo que o Senhor fez em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Amém, queridos. Graças a Deus, estamos aí encerrando aí esta primeiro estudo, né, da nossa escola bíblica aí. Tivemos aí muitos comentários aí, muitas perguntas que já foram feitas, e você que está aí acompanhando pelo YouTube, você também pode fazer a sua pergunta, que aqui nós vamos estar justamente passando para o professor e ele vai estar dando a resposta, ok? Então, nesse momento agora, nós vamos nos despedirmos com as bênçãos, e aí, no próximo domingo, nós também continuaremos tendo o estudo também, só que nós vamos estar focado no livro de Atos dos Apóstolos. Então, você pode também estar nos acompanhando no mesmo horário, às 8h45 da manhã. Amém? Justamente. Então, vamos ficar de pé, vamos sair daqui com as bênçãos sobre as nossas vidas, e depois nós vamos participar aí do nosso café. Você que não veio, está conosco aqui presencial, vai somente perder o café que nós vamos estar participando agora.
Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a divina consolação do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.